Olá Brasil, olá literatos, estamos aqui em mais um episódio do Literacy Podcast. Toda semana eu, Caio Vitor, e algum convidado falando sobre literatura. E nessa semana, não viajei para São Paulo, né? A internet nos possibilitou essa gravação. Sabe que minha amiga Camila Concato. E aí, Camila, tudo bem? Tudo bem? Oi, pessoal que está ouvindo. Oi, Caio. Oi, Nicolas. Então, estou muito prazer assim, de estar aqui falando com vocês, principalmente sobre esse livro e esse autor, que o Caio vai falar agora quem que é, não vou dar esse spoiler. José Eduardo Agualusa. Na verdade, pessoal, fiz uma seleção muito especial, porque a Camila era conhecida lá no doutorado, a mulher da lusofonia. Ela sempre está atrelada a essa literatura que envolve países do eixo lusófono. E estamos gravando aqui pelo Zoom. E Camila, eu te dei, na verdade eu fiz o convite para você, e por que você escolheu esse livro? Esse livro, bom, o autor é um autor bem importante nessa literatura contemporânea de literatura de língua portuguesa, né, mas africana, né, africana de língua portuguesa, né, acho que é melhor. E esse livro em especial, eu acho ele importante porque ele é uma forma de mostrar as contradições que o poder abarca, assim, né, de uma forma geral e no próprio país, que é Angola, né, essa sedução do poder. Então, no livro, muitas questões a respeito disso, e de forma metafórica, né, e também porque, pelo narrador, que é uma coisa muito especial, né, eu já vou aqui antecipar, que o narrador é uma osga, que é uma lagartixa, né, e o que representa essa voz, né, dessa lagartixa? É a voz de uma minoria, né? Então, tem um olhar de uma minoria, como se ele estivesse ali acompanhando, mas fosse uma pessoa que não é importante. Imagina, né? Se você não está no poder, não é uma pessoa importante, você já é considerado uma pessoa que está à margem. Imagina uma osga ainda, né? Uma lagartixa. Então, é muito interessante essa construção que o Agualusa faz, né? E ele tem essa osga, ela pode ter um olhar irônico sobre, né, irônico e feroz, né, detalhe, porque é uma crítica também. Ela pode ter esse olhar, essa perspectiva, né, sem problema algum, né, e isso mostra muito no livro, né, e é uma crítica à construção identitária também do país. Então, eu acho, e é um livro gostoso de ler, e fala sobre muitas coisas bacanas também, sobre memória, sobre verdade. Então, é uma sátira política e social, né, de Angola, atual, mas também tem esse outro lado lúdico que o Agualusa trabalha muito bem, e que o próprio nome a gente já vê, né? O vendedor de passados. Então, olha que nome mais poético, mais bonito, né? E que, de certo modo, Camila, até parece que outros autores também desse eixo, autores africanos, eles gostam de trabalhar um pouco com essa alegoria, né? Não sei, o Mia Couto. Quando eu li, na verdade, o livro, me veio bastante Mia Couto. O Mia Couto é outro que também faz muito isso, né? O que eu acho que o Agualusa, ele é um pouco mais direto, assim, na questão política mesmo do país. Parece que ele tem um projeto para falar sobre isso. Não que o Mia Couto não tenha, ele tem também. Mas o Mia Couto, ele trabalha de uma outra forma, né? Ele dá uma ênfase maior à tradição africana, as coisas como são feitas dessa forma. O Agualusa, ele parece dar até um ar mais contemporâneo mesmo, porque de alguma forma ele está falando da política do país, entendeu? De algum jeito dentro do livro aparece, né, essas construções, aparecem essas revoluções, e a semelhança entre os dois talvez seja a linguagem que mistura essa poesia, né, essa prosa poética às vezes, mais ainda no Mia Couto, mas no Agualusa tem muito disso também, né, de fazer essas reflexões nesse sentido. E já demos um baita spoiler, pessoal, né? Já falamos qual que é a crítica do livro, as metáforas, algumas das metáforas. Mas, enfim, para quem não conhece, o José Eduardo Agualusa, ele é um escritor angolano. O livro que a gente escolheu aqui, né, O Vendedor de Passado, é um livro publicado em 2004, faz uma imensa crítica, né, uma sátira política e social da Angola atual. E o enredo é um enredo peculiar, vamos dizer assim. Eu acho que a palavra que define o enredo é peculiar. Porque eu tive que votar algumas vezes para ver se realmente quem estava falando era uma osga. Até eu entender que era essa osga, eu estava conversando com a Camila aqui nos bastidores, que eu achei que seria uma metáfora, alguma coisa assim, que no final não era uma osga, e realmente era uma osga. E eu
fiquei muito interessado, porque eu que já trabalho com essa questão do sobrenatural, né? Tem umas leituras sobre ai meu Deus, realismo animista, né? Que é um pouco dessa cultura africana. Eu achei muito interessante, só que não passou disso, né? Eu achei que ela ia, sei lá, se transformar, virar uma borboleta em algum momento. Não, o Alguma próprio coisa do nome tipo. Osga tem gente que conhece só como lagartixa, né? A Sim, osga é um tipo de lagartixa. Então, você fala osga, aí, bom, deixa eu ver. A osga é lagartixa, mas é que o nome, a capa parece, né, uma lagartixa. sim. Mas tem muita gente que nem conhece como osga, né? Eu não conhecia, eu conheci graças a esse livro, que inclusive, pessoal, já ganhou vários prêmios. Um dos mais importantes é o IMPAC, que é um prêmio de Dublin, em 2017. Pela... 2017. 2017. Mas enfim, Camila, vamos começar falando aí desse enredo. Vamos. Espero que vocês gostem. Uma outra curiosidade em relação ao autor, que eu não disse ainda, e vocês vão ver muito isso, que é conhecido assim como o autor que trabalha um pouco desse discurso do crioulo, né? Essa fusão de referências de países de língua portuguesa, países africanos. Então, quando vocês forem ler esse livro, leiam com esse olhar, e a Camila vai contar um pouco aqui da história, e depois a gente pode até destacar alguma dessas práticas. Bora lá, Camila. Então, vamos lá. É importante também falar que o Agualusa, ele é múltiplo, assim, né? Ele é romancista, ele é cronista, Sim, ele é verdade. contista, ele é poeta, ele é dramaturgo, ele é editor. Inclusive, quando ele morava no Brasil, ele montou uma editora, né? Então, ele é muito, assim, ele tá dentro desse campo mesmo, né? De escrever e comunicar, né? E Camila, eu falo isso porque só um detalhe, porque ele escreve muita crônica, e a crônica é bem política mesmo, então ele tem esse viés mesmo. Pode falar, desculpa, Caio. não, na verdade, assim, justificar o porquê que tem esse discurso do crioulo, né? Os pais Sim, dele. vou falar. O pai dele era português, né? A mãe angolana, e eles moraram no Brasil muito tempo. Então as referências nos livros aparecem, né? Porque ele faz referências à própria vida dele também, né? Dos lugares que ele passou, né? Eu já vamos entrar no enredo aqui, vou falar para trazer, porque assim, no enredo tem lá dois fotógrafos, tanto um homem quanto uma mulher, né? Já vou chegar nisso. E o Agualusa tira muitas fotos também, então tem muitas referências, não só essa mistura de referências, mas da própria vida dele também, né? Ô Camilo, uma outra coisa interessante, né? A gente fala que a literatura da Angola não é uma literatura tão vasta, né? Ela é muito mais recente, de certa forma, né? Na verdade, ela é vasta, mas ela não é tão conhecida, né? A construção identitária do país, ela aconteceu muito pela literatura também. Esse movimento anterior à Guerra da Independência e tudo mais, ele foi inflamado por produções também literárias, eram publicadas em periódicos, mas era uma elite intelectual que inflamava isso, né? Uma elite intelectual que ia estudar em Portugal, né? Os filhos iam estudar em Portugal, e quando voltavam, já mais sabedores da situação e tudo mais, começaram esse processo de publicar coisas e trazer a população para essa questão. Não queremos mais ser colonizados, enfim, né? Aí começa esse processo. Então, a literatura, ela caminha junto com a questão identitária, né? Tem bastante publicação, mas não é tão conhecido. E se a gente for comparar com outros países, né? Sei lá, Cabo Verde, Guiné-Bissau, tem muita produção, Angola e Moçambique. Mas é óbvio que não dá para comparar com outros países, né? Que, enfim, tem mais produções. Ou seja, a literatura aqui vai surgir como um instrumento de registro histórico. Sim. Dessa realidade histórico, identitário, né? De construção, mas de reconstrução, né? Tá. E quando chegou lá o colonizador, acabou com quem somos nós, né? Bom, eles já chegaram falando que não era ninguém e que impondo as coisas e tudo mais. Então, esse resgate ele veio através da literatura também, sabe? E de tentar reconstruir a própria identidade, né? Não é nem criar, é de recriar no sentido de buscar o que era antes e agregar, entendeu? E é isso que a gente vai encontrar, então, no enredo. Conta aí pra gente. Sim, então, o enredo, ele conta de uma pessoa, né, o Félix Ventura, que ele constrói passados para as pessoas. Então, as pessoas vão lá e falam, olha, eu quero que você me arrume um passado,
porque eu quero que no meu passado tenha isso, eu quero ser de uma linhagem, ou eu quero que, sabe, várias questões. A maioria que vai lá são pessoas da elite angolana que querem reconstruir esse passado, na verdade querem um passado novo, né? Então ele trabalha isso, ele faz a genealogia da pessoa, ele tem muitas coisas na casa dele, livros, reportagens, vídeos, que ele usa como material, como substância para construir esse passado das pessoas, né? Então, por isso que o nome vem de vendedor de passados, ele vende passados novos para as pessoas. Então, ele está na casa dele, o espaço em onde tudo ocorre, o espaço mesmo do livro, é a casa do Félix, né? Dentro da casa tem essa osga, essa lagartixa, que ela é uma observadora, né? Além de narradora, ela é observadora, então ela conta as coisas. Por vezes você se confunde se você não sabe se é ela ou se é o Félix falando, mas na verdade é ela contando o que o Félix falou para ela, ou é ela dentro de um sonho em que ela encontra o Félix ou encontra alguma outra pessoa. A narradora é a lagartixa. No final tem um pedacinho só em que não é ela, mas é a narradora do livro. Então ela está lá e ela observa esses encontros, ela observa quando a pessoa vai lá pedir o passado, ela observa as relações do Félix com mulheres, observa a senhora que trabalha na casa, também observa essa relação e vai dando ali a opinião dela sobre tudo, né? Então a história se passa, basicamente é essa, né? E dentro dessa história tem implicações várias com as pessoas que vão lá pedir esse passado, né? No geral é isso. Aí tem o principal, que é o estrangeiro, que eles chamam, né? Essa pessoa vai lá e fala que quer um novo passado, não fala mais nada, fala que quer mudar o nome também. E aí o Félix constrói esse passado, constrói essa nova identidade para ele. E a partir do momento que ele constrói, esse estrangeiro, ele vai buscando esse passado como se fosse dele mesmo. Então ele vai atrás de pessoas que o Félix colocou como nome, ele vai buscando. É como se fosse a própria reconstrução dele identitária também. É muito interessante isso. E aí tem outros encontros, ele encontra também uma mulher, né, que ele se interessa muito, se apaixona e tudo mais. Também o livro vai mostrar essa relação. No final, tudo vai se juntar, entendeu? Tanto o estrangeiro, como essa mulher, como o próprio Félix, como a história da lagartixa, que a lagartixa, ela lembra de outras encarnações, em que ela se encontra também com o Félix, então tem diálogos sobre isso, ela tem uma memória. E ela era humana, né? A gente não pode esquecer ela disso, era né? humana, isso, ela era humana nas outras encarnações. Então tem essa ligação. Eulálio. O que é muito interessante também, assim, porque o Agualusa, ele trabalha com os nomes das personagens, né? Não, nada é à toa. Então, até você pensar em Eulália, né? Então, você pensar eu, lá, né? E o Lia, o que é o Lia? Né? O Lia é aquilo que prende ou liga uma coisa a outra, que é o Liu. Então, você pensa assim, o Félix, na verdade, Eulálio pode ser um duplo do Félix, né? Sim. E vice-versa, né? E porque seria Eulá e mais a coisa que liga. E Félix Ventura é o bem-sucedido, o bem-aventurado, né? Então, ele traz essa conotação também no nome. É muito interessante você pensar nisso, porque Eulálio, que é a lagartixa, Eulálio é o quem? É o si mesmo? É o outro? É o duplo, né? É o oposto do Félix? É o amigo de outras vidas? É o próprio questionamento do Félix? Então, né? E vice-versa para Osga. Então, assim, é muito interessante vocês pensarem nos nomes, né? De modo geral. Essa moça por quem ele se apaixona, Ângela Lúcia, e ela adora fotografar luzes, né? Luzes do céu, luzes do entardecer, enfim, luzes de modo geral, né? Da natureza. Ela se chama Ângela Lúcia, né? Anjo e luz. Então, tudo tem um porquê, assim. Velha Esperança, que é a mulher que trabalha na casa, que cuida da casa, né? Sim. A cuidadora. É outra coisa que é uma metáfora super legal no livro, porque ela é uma metáfora desse passado que queria a independência, né? E que tinha essa esperança da independência, só que quando veio a independência, logo em seguida teve a Guerra Civil, porque no começo eu falei de poder, né? Quem assumiu o poder também foi por imposição e também foi ali uma coisa muito violenta. As pessoas do próprio partido político, do próprio país, né? A hora que chegaram lá, fizeram a mesma coisa ou até pior em questão de violência
do que os portugueses fizeram também, né? Para quando chegaram lá e colonizaram, enfim. Então, ela significa essa velha esperança, né? Ela que tinha antes. E aí, no próprio livro, tem uma passagem que conta um pouquinho da história dela, e aí chegam umas pessoas matando todo mundo ali na casa dela e perguntam o nome dela. Ela fala, é Esperança. Aí ele fala assim, bom, então já que você é a Esperança, você vai morrer por último, porque a Esperança é a última que morre. Verdade. E aí usou né, uma coisa, um ditado popular. E aí chega que na hora que ela vai morrer, acabam as balas. Então, ela continuou viva. Então, isso também é uma metáfora de que, por mais que a gente não conseguiu, né, vamos supor que eu seja uma angolana, não conseguiu essa independência dessa forma, ainda existe uma esperança, entendeu? Porque a esperança é a última que morre. Eu não fui morta nessa guerra civil. Uma personificação da esperança, né? É uma personificação. Então, todos os nomes têm um porquê. Era só isso que eu queria chamar a atenção para vocês prestarem. E isso é em toda a obra do Agualusa, tá? Ele faz muitas referências a tudo. Ele é super cuidadoso. Ô Camila, o enredo ele é marcado por sonhos. Se não me engano, são 6 sonhos no total, né? E aí você vai conhecendo os personagens a cada sonho, você vai conhecendo um pouco ali do passado. Então, existe uma certa dificuldade assim, porque não é linear, né? Você tem esses sonhos que vão trazer aí um flashback, de certa forma. Eu tenho a metaliteratura, eu tenho um discurso literário muito forte, né? Se eu pensar em relação ao Félix Ventura, ele nasceu no meio dos livros do Eça de Queiroz, se não me engano. Né? Foi. A Relíquia. A Relíquia. E enquanto a Osga, ela foi um bibliotecário, um romano bibliotecário, que... Era filho também de uma pessoa que vendia livros raros, um livreiro, né? Ele era... Eu não lembro agora. Acho que ele viveu na casa de um bibliotecário ou um cara que vendia livros, enfim. Então você vê... E aí ele vai trazendo outras referências literárias também, né? As Mil e Uma Noites, comentou agora há pouco. Sim, As Mil e Uma Noites. Ele fala de Ricardo Reis, ele fala de Fernando Pessoa. Ricardo Reis, né? Que é um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Então ele fala também de Shakespeare. Ele cita muitas vezes no livro. Não a citação do Shakespeare, mas fala de Shakespeare, né? Fala de Montaigne, então, assim, fala de Huxley, Coetzee, assim, ele traz muita referência de literaturas de outros lugares, né, também, e põe citações, né, como se fosse um pensamento, aí ele fala, não, isso quem falou foi tal pessoa, a própria personagem faz isso, né, a própria personagem faz isso. Isso é muito interessante que o Agualusa faz também, porque é uma forma de não validar, mas de enaltecer a literatura também como linguagem, né, e como comunicação, né, do eu com o outro. Isso é muito bacana. Mas enfim, vamos terminar o enredo aqui, senão o pessoal se perde junto com a gente. Tá bom. Nós temos esse estrangeiro aí que ele acaba sendo um dos personagens principais e que faz com que a gente tenha ali uma preocupação. Sim, maior. Ele é fotógrafo, né, então por isso eu falei de fotografia. A história dele é que ele é um fotógrafo de guerra, né? E fotografava várias guerras e ele traz essa questão pro Félix, né? Que ele quer esse outro passado e aí tem essa reconstrução do passado. Só que no final você vai ver que ele também tá à procura. Eu posso dar spoiler? Não, aqui a gente conta tudo, Camila. Só um adendo antes, é que eu não sei se você teve essa visão, mas eu vi o estrangeiro como um cara que tivesse um passado fracassado, sabe? Então, ele não criou a filha dele, sabe? Como revolucionário também, não foi o que ele esperava. E então, a gente vai ver esse passado... Geral, quem procura um novo passado, ou é para enaltecer esse passado, ou é porque não teve um passado que gostaria de ter tido, né? Então, sim, ele tem essa coisa do fracasso, né? Que ele busca agora ser uma pessoa que tenha um passado, que ele possa construir esse passado, na verdade, no presente. Então, por isso que ele vai atrás. Quando o Félix dá para ele algumas referências, olha, você é filho de tal... Já o passado que ele entregou para ele, né? Que ele vendeu para ele. Então, ele entrega uma árvore genealógica. Então, ele fala, você é filho de tal pessoa, com tal pessoa, você nasceu numa província tal... a sua mãe aconteceu isso, seu pai aconteceu aquilo. Então ele dá todas essas informações, o Félix dá para ele. Só que são informações que o Félix construiu, né? Com as informações que ele tem nesses livros, revistas e tudo mais. Só que ele vai buscar isso. Mesmo sabendo que é inventado, ele vai atrás. Ele vai nesse lugar que ele nasceu,
Ele acha a lápide do pai dele, né? E o Félix fala, mas isso, né, não é... Não, a busca da suposta mãe também, né? Ele vai atrás da mãe, procura, porque a mãe fez uma pintura, e aí o Félix falou, olha, isso aqui foi a sua mãe, né, que eu tô te entregando, que escreveu isso. Ela fez essa pintura... Mulher, acho que é o nome dela. Eva Miller, né? Miller, e ela assina, tal, ele vai atrás, ele procura quem é Eva Miller, ele vai atrás dessa pintura, vai para onde ela foi, né? Enfim, ele vai construindo isso como se fosse uma coisa verdadeira mesmo, se estivesse em busca dos pais, em busca do passado, né? E eu acho legal... É muito legal isso. Não, eu acho legal porque a partir do momento que eu tenho a chegada desse estrangeiro, a gente começa a ver, então, na verdade, entre uma venda e outra do Félix, a gente começa a conhecer, então, o passado da Osga, né? Sim, a gente vai ver que é um passado meio que problemático, de certa forma, e que a gente vai ver um animal que age como ser humano, ou pensa como ser humano, e que é um animal que não tem nada de animal, não é animalizado no seu discurso. Não, o discurso dele é um discurso de um humano, né? Mas que não pode falar. Olha como é representativo isso, né? Porque a Osga não pode falar, mas toda reflexão que passa na cabeça dela é muito importante, né? Então, é aquilo que eu falei da voz, né? Da minoria que não pode se expressar, né? E ele, ao mesmo tempo, ele conta o que aconteceu no passado, que também é problemático, né? Enfim, conta como é que, nesses encontros que ele tem em sonho, ele vai falando também um pouco da história dele, do Eulálio, né? Da Osga. E, enfim, é uma metáfora muito interessante daquele que não pode se expressar, mas que tem o seu próprio pensamento, mas que tem a sua história, que tem valor, né? Então, por isso que eu falei que é um olhar muito, muito diferente, né? Bom, ser um narrador ser uma lagartixa já é diferente, né? Já não é... E essa coisa do animismo tem a ver com isso também, né? Do realismo animista, que tem essa na tradição africana, o realismo animista, né? O animismo, né? A gente está falando de literatura, então literatura tem o realismo animista, né? Mas o animismo aparece de uma forma muito intensa na cultura africana, porque o animismo o que é? É como se se as coisas tivessem alma. E aqui a gente está falando de natureza, né? Então, uma árvore tem alma, a lagartixa tem uma alma, tudo é uma coisa que você vai reencarnar numa lagartixa, ou você pode ser uma árvore depois, não tem diferença, né? Você é a sua essência, né? É a sua essência que vai animar alguma coisa. Então, você pode ser semente, você pode ser árvore, você pode ser uma osga, você pode ser um humano. Então, quando ele fala da reencarnação dele, ele é uma osga, mas ele foi um humano. Então, as sensações, os sentimentos estão com ele, né? Isso tem a ver com ancestralidade também dentro da cultura africana, né? Você não perde isso. Eles dão muito valor à ancestralidade, né? Isso vai com você para sempre, cada vez mais. Então, por isso que essas memórias que ele tem representa também esse acúmulo da ancestralidade, esse conhecimento, né? Ele só pode ser essa pessoa, no caso a lagartixa agora, porque ele teve essas experiências anteriormente como humano. Então, está muito presente isso do realismo animista. Como que a história acaba, Camila? Vamos dar um baita spoiler. Quem escuta o nosso podcast quer saber do spoiler. Entendeu? Mas agora a gente vai ser muito mal mesmo, entendeu? Então, aí ele tem essa pessoa, Ângela, né, por quem ele se apaixona. Ela também é uma fotógrafa, então aí você já começa assim, opa, que estranho, ele se apaixona por uma fotógrafa. O estrangeiro que depois virou um amigo dele, começou a frequentar a casa do Félix, né, também é um fotógrafo. Então, aí o Félix arma um encontro entre eles na casa, e eles se encontram. E aí já tem um clima muito estranho, tipo, você percebe pela leitura, eles se conhecem, né? Eles se conhecem, alguma coisa rolou ali, né? Eles ficam sem graça. E aí, quando você vai ver no final, na verdade, dando um baita spoiler de sacanagem mesmo, ela é a filha o nome dele é Bookman, né? O nome novo José dele. Bookman. José Bookman, e antes ele se chamava Pedro Gouveia, o estrangeiro, né? Então, o estrangeiro é pai dessa moça, né? Dessa Ângela. E o final assim, tem um mendigo, entre aspas, né? Um morador de rua que o último comunista. O último comunista em que a camiseta dele virou a própria pele dele, né? Ele absorveu a roupa dele.
o estrangeiro começa a acompanhar ele, né? Eu falo estrangeiro porque para vocês entenderem, não ficar falando vários nomes, né? E vocês se confundirem. Começa a tirar fotos desse morador de rua, se aproxima dele, leva ele até a casa do Félix, para o Félix conhecer. Só que, na verdade, ele já sabia quem era esse morador de rua, o estrangeiro já sabia, né? Ele fala para o Félix que está acompanhando, que acha interessante, não sei o quê, mas ele já tinha um propósito indo atrás dessa pessoa. E no final a gente vai ver que essa pessoa, esse morador de rua, esse estrangeiro, ele trabalhava para o governo, ele era um torturador, né? E ele torturou o estrangeiro, né? O Bookman, ele torturou ele e a esposa dele que estava grávida, né? A esposa chega a ter o filho no meio dessa tortura, ela morre, né? E falam para ele que a criança, que o bebê também morreu. Inclusive esse torturador, ele tortura o bebê recém-nascido. Ele queima, né, as costas e queima a região do peito dessa criança, né, que era uma menina. E aí eles falam para ele que a criança também morreu, e aí, aí ele passa por várias coisas, tal, e chega esse momento em que ele vai atrás, como uma vingança mesmo, atrás desse último comunista, né? Entendi. E esse bebê, né, que foi torturado também, é a Ângela que se envolve com o Félix, né? Então, esse encontro deles acaba se misturando, porque não é proposital, né? Depois o Félix acaba sendo uma ponte também entre eles. E aí, no final, ele vai perseguir esse cara vai bater na porta do Félix para pedir proteção, ele vai até a casa do Félix, o estrangeiro, atrás dele para matar esse cara. Nessa noite, a Ângela está lá, a Ângela passa a noite com o Félix, é a primeira noite em que eles ficam juntos. Outra coincidência, entre aspas, né, do livro. Eu falo entre aspas porque tudo acaba se ligando, né? O Agualusa tem muito isso. No começo você não entende nada, são várias histórias, e depois no final acaba tudo fazendo sentido. E aí ele não tem coragem de atirar, porque ele fica falando muitas coisas, esse mendigo fica falando tal, e ele fala, olha, você precisa ser homem para conseguir atirar, você não atirou. E aí a Ângela vai lá, pega a arma e ela mesma mata o cara, né? Mata esse mendigo. Então, aí tudo meio que faz sentido, assim, do livro, né? E no final, até que é um final que não é ruim, porque essas histórias às vezes acabam de forma trágica. Acabou trágico para o mendigo, óbvio, mas aí fica todo mundo bem. Ela volta a viajar pelo mundo, essa Ângela manda cartões postais, manda fotos pro Félix, né? E chega uma hora no final, também o Eulálio morre, né? Ou seja, representou, fez o papel dele, falou sobre toda a história, né? Trouxe questões políticas, que vocês vão ver também no livro, questões sociais, né? Que é uma sátira a isso. E aí ele morre, né? E aí o Eulálio depois vai atrás dessa... Assim, o livro dá a entender que ele vai atrás dessa Ângela, né? Que está no Brasil, inclusive. Então tem essas referências de vários lugares do Brasil também. Né? Ela acaba sendo uma mulher meio que empoderada, né? Porque ela tem essa força que o cara não tem. Talvez uma Exatamente. mensagem, inclusive, ela acaba representando ali, né? Dentro de um contexto em que, bom, né? Nos anos 70 ali, quando aconteceu a independência da maioria... Quando começa a independência dos países da África, de certo modo, uma mulher tomar essa frente, né? O que é dar um tiro? Sim. O que isso tem de simbologia nesse ato que ela deu um tiro e meio que matou esse passado que a torturou, né? Que foi o cara que torturou ela, né? Sim. Então, qual é o símbolo disso? Daqui adiante, a vida segue, vamos para frente e vamos buscar, né, uma nova coisa, esses países africanos, eles passaram por diversas utopias e distopias, né? Então, você quer ser independente, você quer a independência, você quer ser livre, né? Então, existia essa utopia que no momento em que ficassem independentes, tudo ficaria bom, tudo ficaria ótimo, tudo ficaria legal, né? Só que nessa independência ocorrem as guerras civis, né? Então, aconteceu em Moçambique, vários lugares, em Angola. E aí você vê que não é aquilo, né? Não é aquele mar de alegrias, pelo contrário, quem está no poder está sendo mais violento ainda, né? Se valendo de um discurso em que criticava, e usando o mesmo discurso, né, para uma única nação, que, né, ou seja, não tem discussão, né, se você não é a favor, né, no caso era MPLA, você era eliminado, executado, né, nesse nível. Então, assim, representa também
um pouco dessa, primeiro essa utopia, depois você cai nessa distopia, ou seja, não é o que você imaginava, né? Nós estamos vivendo aqui uma distopia, é difícil você estar numa distopia e sem entender o que está acontecendo e o que vai acontecer daqui para frente, como que vai ser essa nação, o que vai ser, né? Então as pessoas ficam um pouco perdidas. O Pepe Tela fala muito isso também, que é outro autor muito importante de Angola, né? Ele fala muito dessa utopia, distopia. Então ela ir em busca, né, de algo, ela continuar viajando e fotografando, fazendo o que ela gosta, também é esse empoderamento que você falou. É não desistir. Aí você pensa na velha esperança, você pensa, né? Então o Agualusa dá um final em que ainda existe esperança, por mais que, né, as coisas sejam difíceis, o que é daqui para frente é o que você vai construir, né? O que é muito interessante, porque você é um vendedor de passados, né? Você consegue construir um passado? Não, né? Você consegue construir para o futuro, né? Então, é interessante você pensar nisso também, né? Nessa simbologia do passado e do futuro. Como lidar com isso, né? Na verdade, são várias simbologias que esse livro ele acaba trazendo à tona, né? Então, o fato de você buscar um passado para você se reafirmar no presente, ou você construindo um passado pensando no futuro, que é o que acaba acontecendo com os personagens que procuram Félix. Então a gente vai ver, como a Camila até mencionou, né? Ou eles tiveram um passado frustrado, horrível, ou é um passado que não dá nomes, né? E eles têm essa preocupação de nomes, dessa árvore genealógica, o quanto que isso uma espécie de reafirmação de classe social, né? Essa necessidade, essa preocupação. E ao mesmo tempo, essa construção de uma identidade que eu estava até comentando com a Camila nos bastidores, que eu fiquei em dúvida nessa visão, que aqui eu tenho uma memória coletiva, então não estou falando de um indivíduo, mas, né, uma memória que, inclusive, não representa só Angola, mas outros países também que passaram pelo mesmo processo. Qual que é o passado que eles têm? Por que eles querem esquecer esse passado, né? Então, eu achei interessante a sacada do autor quando ele traz esse vendedor de passado, né? O que é você fazer quando um passado para alguém? Apagando o que acontece, né? Você tira a história. Sim. É um apagamento da própria história, né? Então, é como se você direcionasse a história, né? E que aí eu pensei assim, Camila, talvez por uma necessidade de querer esquecer uma história trágica, triste. Sim. Só que ao mesmo tempo, se eu pensar no contexto brasileiro, né? É um erro a gente esquecer a nossa história, a gente apagar o passado. Porque... Se a gente apagar o passado, a gente é manipulado, né? Exatamente. Só entre aspas, mas pode continuar. Em outras palavras, é aquela famosa construção, né, da dissertação, o argumento histórico, né? Você se pautar na história, você não tem mais a história, você não se pauta em nada, né? Você vai acreditar nas falácias que são verbalizadas, ditas e tudo mais. Eu pautei uma outra coisa aqui legal também, essa questão de uma Angola que ela fica oscilando ali, né? Entre europeia, a África, a tensão, na verdade, anticolonialista, tá certo? Colonialista ou colonialista? Sim, sim. Tem essas nomenclaturas, né? É bom a gente nem se pegar muito nisso. Tem gente que não gosta que fale pós-colonialismo, que não fala, mas a gente está falando aqui de uma história, né? Não tem um rigor, né, pra gente... né? Não, é verdade. Existe isso, porque, enfim, porque antes da independência, né, muito antes desse movimento anterior à independência, existiu também a questão de o que eles queriam ali no país, quem era desses países africanos, eles queriam ser iguais aos europeus, entendeu? Porque eles achavam, isso foi vendido que para eles, né, que o certo era isso. Então, o certo é você ser católico, o certo é você falar português, né, língua portuguesa, e não o dialeto, porque, né, senão vocês não são ninguém, né? Então, existiu toda uma coisa de você forçar isso, né? Uma doutrinação mesmo dessas pessoas, né? Então, isso fica muito, muito latente, né? Então, ele mostra como que isso ainda acontece, né? Tá se diluindo, mas ainda acontece, né? Bom, você já vê que eles ficaram como língua oficial portuguesa, né? Língua portuguesa como oficial, né? E, assim, eu não vou entrar nesse mérito, mas só para mostrar uma das coisas em que eles tiveram que assimilar e levar para eles, entendeu? Então,
No caso da língua portuguesa, até em alguns foi uma escolha, porque era uma forma de se comunicarem mais facilmente, de mostrar a situação para o mundo, né? Mas tem diversas questões aí. Então, eles achavam que... Tem isso no livro também. Tem essa sátira a você querer sempre aquilo, né? Em que o europeu acha que é bom e tudo mais. E falar também dessa tradição do próprio país. Então, eles retomam bastante coisa do próprio país, né? Os personagens retomam, né? E fazem essa brincadeira, esse jogo, né? Entre essa coisa... essa questão de você querer ser um europeu, de você achar que é a cultura correta para você, entendeu? E a própria cultura do país. Tem esse jogo dentro do livro, sim. E, Camila, o fato de ser um albino negro. É um negro albino, né? É ele verdade. é negro, só que ele é albino. Então, isso mostra também a questão multirracial, essa mistura, né, que existe no país, né? É uma metáfora dessa mistura, né? Colocar isso. E daí que é negro? E daí que é branco? E daí que é português? E daí que... Virou uma nação, né? São todos daquela nação. Então, ele colocar lá um negro albino é demonstrar isso, é mostrar que não pode ter essa diferença, né? São todos da mesma nação. E eu acho que a última coisa que eu apontei aqui para a gente observar é quem são as pessoas que procuram Félix Ventura, né? Então, eu não estou falando que são tipos sociais que pertencem apenas à burguesia, mas... É uma elite angolana, né? Também. E também algumas pessoas que querem modificar... Teve um, por exemplo, no final, que queria um passado simples, entendeu? Na verdade, ele era alguém que fez alguma coisa, mudaram o rosto dele, ele passou por uma cirurgia, acordou diferente. E aí ele não se sentia mais aquele, então ele foi em busca de um passado, mas ele até fala, eu quero um passado simples, eu sou rico, mas existe essa possibilidade de eu ser um rico sem ser importante, entendeu? Então ele também faz essa crítica, né? Pessoas que... Por que eu falei da elite angolana, né? Porque eles também entraram num jogo, eles se transformaram nos próprios portugueses que antes ali... e aí se transformaram nessas pessoas. Então, eles também meio que perderam a identidade, né? E aí eles precisavam agora, que tudo passou, de um passado que validasse a posição deles hoje, e não o que eles fizeram no passado para chegar ali, né? Uma coisa que desse um sentido nobre para aquilo, entendeu? Mas, de modo geral, eram pessoas que queriam um novo passado, o que é muito interessante, porque se você pensar assim, você já pensou se você pudesse ter um novo passado? Que passado seria esse para você ser hoje o que você é, entendeu? E depois você vai acabar tomando ele como verdade, porque você fica acreditando tanto nesse passado que foi reconstruído e houve esse apagamento do passado verdadeiro. É muito legal você falar isso, porque no livro também ele chega a falar sobre fake news, né? Num momento. Ele não fala esse termo, mas ele fala de uma ilha, de um local que ele visitou, o José Buchmann, em que lá existia uma instituição mesmo em que disseminava notícias falsas, só que era para uma coisa boa. Então, estava lá, ele deu um exemplo, a taxa de desemprego altíssima. Aí disseminava que tinha sido encontrado petróleo em algum lugar do país e que isso ia aquecer a economia, ia aquecer o comércio, e jogava essa notícia. Aí essa notícia tomava vida e as pessoas começavam a se movimentar e aí a comprar mais ou a acreditar mais numa melhora. E isso começava a esperança, né? Trazia essa esperança e começava a melhorar a situação. Então, eu achei brilhante assim essa ideia da propagação da notícia falsa, né? Só que para um objetivo bom. É uma subversão da fake news, né? Eu achei isso muito interessante no livro também. Camila, para a gente ir finalizando o nosso podcast, dos fragmentos, das partes, qual que você destaca, que você mais gostou ao ler o livro? Eu vou falar aqui eu gostei de várias, né? Mas eu vou falar aqui de uma parte. É um livro que eu tenho, assim, várias anotações, porque fala de memória, né? Fala de literatura, né? O Félix fala que ele é um mentiroso, não sei se ele fala por profissão, por vocação, um negócio assim, né? Mas que ele faz uma espécie de literatura, porque ele constrói esse passado para as pessoas, enfim. Mas eu escolhi aqui um que fala sobre verdade, que é um diálogo entre o Buchmann e a Osga num sonho, né? Então,
ele fala assim, o Bookman, né, para ela, fala assim, a verdade é improvável. Aí ele sorriu, né, sorrindo ele continua. A mentira, explicou, está por toda parte. A própria natureza mente. O que é a camuflagem, por exemplo, se não uma mentira? O camaleão disfarça-se de folha para iludir a pobre borboleta. Mente-lhe dizendo, fica tranquila, minha querida, não vês que sou apenas uma folha muito verde ondulando ao vento? E depois atira-lhe a língua a uma velocidade de 625 centímetros por segundo e come-a. Aí a Osga, né, eles estão jogando xadrez enquanto isso, e a Osga responde, né, para ele assim, abomina a mentira porque é uma inexatidão. José Bookman reconheceu as palavras, considerou-as, né, e aí ele fala, também a verdade costuma ser ambígua, se fosse exata não seria humana. Você citou o Ricardo Reis, aí eu já trouxe também para vocês verem, né, porque ele fala aqui do Ricardo Reis. Dê-me licença para citar Montaigne. A Osga, ela responde, abomina a mentira porque é uma inexatidão. Aí o Bookman, ele avalia isso, reconhece as palavras e daí ele fala, também a verdade costuma ser ambígua, se fosse exata não seria humana. E daí ele fala assim, para ele, porque anteriormente ele tinha citado o Ricardo Reis, a Osga, né? Ele fala assim, você citou Ricardo Reis, dê-me licença para citar Montaigne. Nada parece verdadeiro que não possa parecer falso. Então isso é muito interessante ele falar, porque o que é a construção de novos passados, né? É para tornar verdadeiro algo que é falso, né? E se você faz isso com a história, isso também acontece. Então, se a gente contar uma história que não é verdadeira, uma história falsa sobre a história do país, por exemplo, aquele general que foi lá procurar um novo passado, ele não matou todo mundo, ele era, sabe, descendente de um cara maravilhoso, ele quis, né, a libertação de Angola. Então, se você começar a contar isso várias vezes, uma coisa falsa, ela vai se tornar verdade em algum momento. E isso é até um recado, né, para a gente pensar nas verdades que a gente ouve e que tentam impor para nós. Será que isso é verdade mesmo? Será que eu acredito mesmo nisso? Ou será que isso é uma mentira que querem que vire verdade, né? E a parte que eu mais gostei está atrelado ao que você está falando de certa forma, que é um momento que a gente vai conhecer um pouco mais do passado da Osga e que a gente até vê o quanto que ela é lúcida, né? E ela lembra desse passado. E ela vai falar o seguinte, a única coisa que em mim não muda é o meu passado, a memória do meu passado humano. O passado costuma ser estável, está sempre lá, belo ou terrível. E lá ficará para sempre. É uma parte que ela fala e que eu acho muito importante porque é onde esse discurso do Agualusa se torna universal. Todos os países foram colonizados, acho que tem um pouco aqui, se identifica em algum aspecto com esse romance do Agualusa. O passado está ali, e eu acho que em pleno século XXI tem muita gente querendo apagar o passado. E a partir desse momento que a gente apaga, o que será de nós, né? Qual que é a verdade que a gente vai querer acreditar, como você acabou de mencionar. Então, não importa se o passado ele é bonito ou terrível, ele está lá e, às vezes, a gente tem que lembrar o que foi esse passado para a gente pensar no presente e no futuro. Então, é uma parte que eu gosto pra caramba. Camila, agradeço muito a sua presença virtual, gravando esse podcast. E eu queria saber de você. Eu que agradeço, porque é uma maravilha falar sobre literatura. Então, eu que agradeço. Lusófona, então, é o que ela mais ama, gente. Sim, sim. E Camila, qual que é o livro que você deixa como sugestão do autor? Bom, a gente falou aqui, né? Ele tem mais de 30 romances, ele tem crônicas, eu podia falar de muitos aqui, né? Mas tem um que eu gosto, particularmente eu gosto muito, que é o Teoria Geral do Esquecimento, ganhou um prêmio importante também, eu não me lembro o nome agora, cai de cabeça, mas é um prêmio super importante por ter sido um livro em língua portuguesa, né? Um prêmio internacional. E é um livro que fala sobre a Revolução Angolana também, né? Então ele fala dessa Guerra da Independência, que passa da Guerra da Independência para a Guerra Civil. É bem nesse momento, em 1975, que se passa a história. Então conta a história de uma, vou só falar rapidinho, de uma portuguesa, o nome dela era Ludo. Então a portuguesa que ela foi morar em Luanda com a irmã, né? A irmã dela se casou com um viúvo angolano e ela foi morar na casa deles, com eles. E na hora que acontece essa guerra civil, né, eles fogem para Portugal, a irmã dela com o marido. E ela fica nesse apartamento em Angola, ela fica lá sozinha, né? E o livro todo é o ponto de vista da Ludo, né? E aí ela constrói um muro na porta do apartamento, né? E ela passa 30 anos em auto-isolamento, dentro do apartamento, 30 anos.
ela não sai de lá. É muito interessante isso, porque é um lugar com um apartamento com muitos livros também, então tem também essa questão dos livros. Aos poucos, depois ela tem que ir queimando os livros, porque para conseguir calor, né? Então tem uma varanda, assim, uma parte, tipo um quintal, mas é um apartamento. Então lá ela queima os livros para se aquecer, né? Ela mata pombos para poder comer, sabe? Então, e ela dali ela enxerga as coisas na rua e as brigas, e vai contando também as histórias do local passando por essa guerra civil. Então, é um livro assim que eu acho brilhante, do Agualusa, muito legal mesmo, e com uma história diferente, né? Uma dica aí para vocês, pessoal. Não conheço muito sobre o autor, acho que a gente leu algumas coisas na disciplina que nós fizemos, né, com a Regina e a Ana Lúcia. Um beijo, professora, se vocês tiveram ouvido a gente. Somos fãs. Muito fãs. E, Camila, para terminar, por que essa leitura é uma leitura urgente? Bom, eu acho que até falei sobre isso agora, né? Por que é urgente? Para a gente começar a perceber, porque a literatura dá ferramentas para a gente, né? É muito importante a gente ter essas ferramentas para lidar com a nossa vida, com o nosso cotidiano, né? Então, eu acho importante porque traz essa questão de você não poder acreditar em tudo que te falam, né? Porque vão querer te manipular para você acreditar na verdade dos outros, né? E eu estou falando isso de modo geral, amplo, sendo de verdades históricas mesmo, né? Então, assim, eu acho que te abre um pouco o olho para você perceber isso, perceber essas questões de poder e por que existe essa manipulação tão enorme em relação a tantas coisas. Você começa a olhar ali para a pessoa que está falando do seu país ali, enfim, você fala, isso é uma narrativa que, se eu acreditar, vai ser muito bom para essa pessoa, entendeu? Será que ela não está construindo um passado para mim também, para eu poder abraçar o passado, o futuro, na verdade, dessa pessoa, o que ela quer, né? Então, é um livro que te abre esse olhar, né? Isso de modo geral, e claro, é urgente porque eu acho importante a gente conhecer também a história desses países, que são países irmãos nossos, né? Com muitas coisas semelhantes, muitas, e que a gente conhece pouco, né? Então, você conhecer um pouquinho dessa guerra, do que aconteceu, desse movimento para a independência, poxa, por que a gente também passou por isso, mas em outra instância, né? Sim. Então, é como se nós fôssemos o que eles vão ser amanhã, né? Olha que interessante, nós somos esse passado deles, né? De agora, mais ou menos isso. Então, e o futuro também, porque a nossa independência aconteceu antes, então eles se basearam, muitas coisas na literatura, eles se basearam mesmo. A literatura angolana, moçambicana e tudo mais, via com muito carinho a literatura brasileira, porque eles faziam essas relações, né, com o que a gente estava tendo aqui. Então, nós somos esse passado para eles e também uma visão de futuro, né, do que eles vão ser daqui a um tempo. Será que é uma visão de futuro boa ou não? Aí eu já não sei dizer, entendeu? Mas é importante para você poder fazer essa análise, essa comparação, e principalmente para entender essas questões de verdade, mentira. Eu acho um livro maravilhoso. E gostoso de ler, eu acho gostoso de ler também. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo lusófono, vamos dizer assim, sobre o Agualusa. Camila, espero vê-la aí num outro episódio, falando de um outro autor, quem sabe Minha Couto, né, já que você gosta tanto. Ou ainda uma outra obra do Agualusa. Sim, gosto. E é isso, galera. A gente se vê na próxima semana, no próximo episódio. Se cuida. Valeu, Camila. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Um beijo.